Boa noite. Boa noite. Estamos aqui ao vivo para começar mais uma live do Centro a Caminho da Luz. Boa noite, Carlos. Boa noite, Fernanda, Elô, Mônica. Boa noite, Lúcia. Enquanto as pessoas vão entrando, eu consigo ainda ver as mensagens. Na hora que eu começo a falar, eu não enxergo mais nada na minha frente. Vamos esperar um pouquinho as pessoas entrarem para a gente começar a dar os avisos da noite. Tá dando para me ouvir bem? Me dá um joinha aí se vocês estão conseguindo me escutar bem. Saudade, Lô, muita saudade de todos vocês. Obrigada, Meire. Tá dando para ouvir bem então? A altura tá boa. Hoje eu tô assim muito nervosa porque além de estar fazendo voo solo, eu ainda tô sozinha, tô sem auxiliar para ficar assistindo, para ficar olhando aí as perguntas. Lúcia, eu tenho a maior dificuldade em ler e falar. Se eu fico lendo as mensagens, eu acabo perdendo o fio aí. Acho que já dá pra gente... Oi, chefa, boa noite. Acho que já dá pra gente começar a dar os avisos. Podemos começar a dar os avisos, chefa? Oh, minha cunhada, Aninha, boa noite. O céu é longe, Cris, é verdade. O céu é longe, muito, muito longe. Bom, vamos começar então com os avisos. A Cris está falando que quem tem chefe é índio. Vamos começar a dar os avisos. E aí, bom, todos vocês sabem, né, que o centro está fechado e as pessoas que trabalham no centro, as pessoas que trabalham no nosso lar, continuam recebendo os seus salários. E as fontes de renda do centro com a quarentena diminuíram assim muito, 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 diminuíram sensivelmente. E a gente precisa unir aí os nossos corações, nos unirmos em solidariedade para continuar mantendo esse trabalho que é tão bonito e do qual todos nós fazemos parte, né? Então, a gente tem aí as duas contas para quem quer fazer alguma contribuição em dinheiro. A gente tem a conta do A Caminho da Luz, que é no Banco Santander, agência 0436, conta corrente 13.000.754, dígito 7. No próprio canal do YouTube vocês vão encontrar tanto a conta do centro quanto a conta do nosso lar. Mas eu vou passar aqui a do nosso lar também. É Banco Bradesco, agência 0132, conta 66427, dígito 8. Então, todas as doações serão muito bem-vindas, porque vão ajudar a gente a manter essas obras, ajudar a pagar o salário, né, dessas pessoas que, como todos nós, precisa aí do seu ganha-pão do dia a dia. E aí, a gente tem itens que o nosso lar precisa de doações. Esses itens, eles devem ser entregues na rua Managé, número 78, na Água Rasa, que é a sede administrativa do nosso lar, de segunda a sexta, das 10 às 14. E aí a gente pede a gentileza de, antes de levar a doação, avisar quem? Márcia Sena. Então, o telefone da Márcia Sena, que ela vai colocar aí já pra gente, mas é o 99486-4879.
Então, lembrando, Rua Managé, número 78, segunda a sexta, das 10 às 14, mas, por favor, avisar antes a Marcinha, que vocês vão levar lá a doação de vocês. Os itens que a gente está precisando para doação. Lembrando que, da mesma maneira que muitos de nós está em quarentena, está em home office, né, trabalhando em casa, as crianças dos abrigos, os adolescentes dos abrigos também estão. Consequentemente, todo o consumo de alimentos, de todos os itens, é muito maior. A gente sabe que, no geral, quando as pessoas estão em casa, as pessoas acabam comendo mais, né? Tem até várias piadinhas aí nas redes sociais dizendo do quanto vamos estar gordinhos no fim dessa quarentena. E aí a gente precisa de doação desses itens, né, para manter aí a alimentação dessa criançada. Então, de alimentação, os itens que nós estamos precisando para doação: leite em pó integral, arroz, feijão, óleo de soja, café, açúcar e achocolatado em pó. Produtos de higiene pessoal: shampoo e condicionador de adulto, fraldas descartáveis infantil, M, G, GG e extra G. Não adianta fralda P, tá? Então é M, G, GG e extra G. E de material de limpeza, nós estamos precisando de água sanitária, desinfetante, álcool líquido 70%, sabão em pó, detergente neutro, lisoforme, luvas látex de procedimento não cirúrgico, máscaras descartáveis e papel higiênico. Lembrando, pessoal, que todos esses materiais de limpeza, os produtos de higiene pessoal, têm que ser produtos industrializados. Não pode ser produtos caseiros. Por quê? Porque isso é uma exigência da vigilância sanitária. As obras assistenciais, elas não podem receber como doação produtos que não são industrializados, porque o produto industrializado ele passa por fiscalização, ele tem todo um procedimento para ser produzido, então a gente só pode receber itens industrializados. Faltou eu falar quanto às transferências bancárias, né, de doações em dinheiro, para, por favor, fazer essa doação, fazer essa transferência identificada, para que a gente possa localizar no sistema de quem está vindo aí essa doação. O Mercalar está fechado, mas as doações continuam sendo recebidas, porque assim que possível vai estar lá aberto e a todo vapor. Então, continuamos também recebendo itens de doação para o Mercalar, que podem ser recebidos na quadra do Senlep todas as terças-feiras, exceto feriados, logicamente, das 8 às 16, na Rua Jacob Fati, sem entrada, a entrada pelo portão de baixo, né? Então, aquele eletrodoméstico usado, que você não vai usar mais, mas que está em bom funcionamento, né? Roupas que podem ser doadas, tem condições de ser doadas, louças, enfim, todos esses artigos que a gente pode vender depois lá no Mercalar. Lembrando que nós não recebemos móveis como doações. E aí, para não falar que a gente só pede, hoje nós temos uma notícia muito boa para dar, né? Quem é que disse que não ia ter Arraiá nosso lar esse ano? Quem disse se enganou, porque nós vamos ter uma live do Arraiá Nosso Lar, e essa live vai acontecer no dia 30 agora de junho, às 20h30. O link de acesso vocês encontram em todas as redes sociais do A Caminho da Luz. Vai ser pelo canal do YouTube que vai ser transmitida essa live. Vai ser uma live interativa com entretenimento, música. Vai ter a participação do grupo Forreá, o DJ Sidney, e a apresentação vai ser do Eduardo. E aí, o que a gente precisa é que vocês compartilhem muito, porque essa live tem que bombar, mas tem que bombar muito. Por quê? Porque todas as doações, elas vão se reverter para as nossas obras, para as obras do nosso lar.
Então, vamos compartilhar aí para todos os amigos, para todas as redes sociais. Boa noite, irmão. Acabei de ver o irmão. Todas as redes sociais. E vamos bombar essa live, todos juntos aí, se divertindo na live do Arraiar Nosso Lar, no dia 30/6, às 20h30. Bom, acho que eu dei todos os avisos. Vamos ver agora, né, aquela coisa que todo mundo tenta fazer, eu vou tentar fazer antes da prece, colocar uma música para a gente se preparar para nosso evangelho. Vamos lá. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz, onde houver ódio, que eu leve o amor, onde houver ofensa, que eu leve o perdão, onde houver discórdia, que eu leve a união, onde houver dúvidas, que eu leve a fé, onde houver erro, que eu leve a verdade, onde houver desespero, que eu leve a esperança, onde houver tristeza, que eu leve a alegria, onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Vamos então, cerrando os nossos olhos. Bem, gente, mais uma vez nós agradecemos aqui a presença da Paula Zamp e do Gabriel, que sem dúvida nenhuma dará a todos nós um reconforto no nosso coração, uma calma ao nosso espírito, e sairemos daqui. Entrou outro vídeo. Falhas nossas de quem tá sozinho, mas tudo bem. Vamos então cerrando os nossos olhos. Vamos agradecendo a Deus, nosso Pai, pelo dom da vida, pela oportunidade de comunhão com os espíritos de luz, com a Caminho da Luz, nossa casa espírita e com os nossos companheiros queridos. Vamos pedindo que possamos assimilar e compreender o ensinamento que vamos receber e aplicá-lo todos os dias da nossa existência. Que façamos o Evangelho de Jesus presente em todos os nossos atos, no nosso dia a dia. Esteja conosco, Jesus, agora e sempre. Muito bem. Hoje o tema que foi proposto para a gente falar foi a lei de conservação, uma parte da lei de conservação que fala do necessário e o supérfluo. E aí, como nada acontece por acaso, quando esse tema foi proposto, eu falei, nossa, caiu assim perfeito. Porque eu não sei vocês, mas desde que começou essa quarentena, esse tema, o supérfluo e o necessário, ele vem permeando sempre os meus pensamentos, as minhas reflexões.
porque a gente está isolado em casa. Eu, por exemplo, eu estou na chácara. Então, tem coisas que fazem parte normalmente do meu dia a dia e que há 3 meses não estão fazendo, né? Eu sou a louca do sapato, eu sou a louca do casaco de lã, tem um casaco de lã de cada cor, tem um sapato de cada cor. E faz 3 meses que eles estão lá quietinhos no guarda-roupa, porque nada disso eu vou usar aqui na chácara. Eu estou trabalhando em home office, a minha roupa do dia a dia é calça de moletom e camiseta. É o que eu uso dia a dia, né? Lava, volta pro guarda-roupa, usa de novo, lava, volta pro guarda-roupa, usa de novo. E aí eu tenho questionado muito sobre isso, né? São coisas que eu gosto muito, mas qual a real necessidade, né? De ter tanto roupa, tanto calçado, tanta coisa que está lá parada nesse momento sem utilidade nenhuma. Então, essa quarentena, ela vem trazendo para muitos de nós essa reflexão da gente tentar olhar para dentro de nós e percebermos realmente o que é necessário, qual é o nosso propósito de vida, qual é o nosso propósito dessa reencarnação e o que é necessário, o que nós realmente precisamos para conseguir atingir os nossos objetivos nessa reencarnação. Com certeza, para sermos felizes, que é o propósito principal, Deus nos criou a todos para sermos felizes, nós não precisamos da maioria das coisas que nós julgávamos até um tempo atrás ou ainda julgamos necessários. Muitas coisas que nós julgamos necessários, elas são, na verdade, supérfluas. E aí, eu vou pedir licença para vocês para ler algumas questões do livro dos Espíritos, do capítulo da Lei de Conservação, que vai falar justamente sobre isso. Então, na questão 711, Kardec pergunta assim para os espíritos: o uso dos bens da terra é um direito de todos os homens? E os espíritos respondem: esse direito é consequente da necessidade de viver. Deus não imporia um dever sem dar ao homem o meio de cumpri-lo. Então, fica claro que Deus nos dá a todos o meio de cumprir a nossa existência. Na 712, ele pergunta assim: com que fim pôs Deus atrativos no gozo dos bens materiais? E eles respondem: para instigar o homem ao cumprimento da sua missão e para experimentá-lo por meio da tentação. Qual o objetivo dessa tentação? Desenvolver-lhe a razão que deve preservá-lo dos excessos. Se o homem só fosse instigado a usar os bens terrenos para a utilidade que tem, sua indiferença houvera talvez comprometido a harmonia do universo. Deus imprimiu a esse uso o atrativo do prazer, porque assim é o homem impelido ao cumprimento dos desígnios providenciais. Mas, além disso, dando àquele uso esse atrativo, quis Deus também experimentar o homem por meio da tentação, que o arrasta para o abuso de que deve a razão defender. Então, os atrativos, o prazer, ele existe que é justamente para nos estimularmos ao crescimento, à evolução. Porque se fosse tudo só obrigação, tudo dentro do limite, do necessário, que força a gente faria para conquistar coisas a mais, né? Isso ia comprometer com certeza a evolução da ciência, a evolução da inteligência. Então Deus coloca esse atrativo justamente porque a gente busque mais. Mas nisso vem embutido também a obrigação de nós usarmos o raciocínio, de nós usarmos a nossa razão para conseguirmos fazer essa diferenciação entre o que é necessário e o que é supérfluo, entre as coisas que nós realmente precisamos e as coisas que até podemos gozar em certo nível, mas respeitando alguns limites. Aí, na pergunta 714, Kardec pergunta assim: que se deve pensar do homem que procura nos excessos de todo gênero o requinte dos gozos? E os espíritos respondem: pobre criatura, mais digna é de lástima que de inveja,
pois bem perto está da morte. Aí nas perguntas relativas ao necessário e supérfluo desse capítulo, na 715, ele pergunta assim: como pode o homem conhecer o limite do necessário? E os espíritos respondem: aquele que é ponderado o conhece por intuição. Muitos só chegam a conhecê-lo por experiência e à sua própria custa. Na 716, mediante a organização que nos deu, não traçou a natureza o limite das nossas necessidades? Sem dúvida, mas o homem é insaciável. Por meio da organização que lhe deu, a natureza lhe traçou o limite das necessidades. Porém, os vícios lhe alteraram a constituição e lhe criaram necessidades que não são reais. Então vamos começar a pensar um pouquinho, né? As coisas que geralmente nos causam sofrimento, né? As coisas que eventualmente nós perdemos ou que nós sentimos falta e que nos causam sofrimento. Será que essas coisas são realmente necessárias? As coisas pelas quais a gente almeja, pelas quais a gente trabalha, batalha para ter, será que são coisas realmente necessárias? E quando perdemos essas coisas ou não temos dificuldade de alcançar, esse sofrimento não é um sofrimento voluntário? Porque veja bem, uma coisa é um homem sofrer porque ele sente fome, porque ele não consegue o que é essencial para a sua subsistência. O alimento, uma habitação, né? Um lugar onde ele possa se abrigar das intempéries. Outra coisa é o sofrimento que nós não nos impomos quando não conseguimos aquela casa que queremos ou aquele apartamento que queremos, o carro do ano, aquele carro específico, né? Ou aquele bem específico. Quando nós sofremos porque não conseguimos conquistar essas coisas que são supérfluas, é um sofrimento voluntário. Nós estamos nos impondo esse sofrimento. Então, esse exercício de nós colocarmos na balança o que é realmente importante, ele é essencial na nossa vida. E nesse momento específico pelo qual nós estamos passando, ele está se tornando mais essencial ainda. Pensarmos o que realmente nós precisamos para sermos felizes. Nós temos que aprender a sermos felizes com o que temos. E veja bem, não tem nada de errado em querer conquistar coisas materiais. Nós podemos conquistar coisas materiais. É importante até para a nossa evolução, para a evolução do nosso intelecto. Mas nós não podemos deixar que essa evolução se contraponha à evolução moral, que é tão essencial enquanto espíritos eternos que somos. Então vamos pensar, o que nós temos realmente essencial para vivermos? Nós precisamos de ar para respirar. O ar é essencial, sem ar nenhum de nós vive. O ar, ele tem qualidades que alimentam todo o nosso organismo de uma maneira simplesmente impressionante. Várias funções do nosso organismo, elas acontecem simplesmente a partir do ar que nós respiramos. E o que aconteceu com a evolução do homem, com a qualidade desse ar que nós respiramos? Hoje nós respiramos muitas vezes um ar de qualidade péssima, principalmente nas grandes cidades. Nós respiramos um ar poluído, né? Não é só nas cidades, não é só nos centros urbanos. Eu, por exemplo, eu estou num centro mais rural e a qualidade do ar também é muito ruim, porque se a gente não tem poluição vinda dos carros, a gente tem a poluição das queimadas, que é extremamente prejudicial. Então, hoje, o ar que nós respiramos, ele não nos dá todo o alimento que poderia dar por conta da obra do próprio homem. O que mais que nós precisamos? Nós precisamos de água. A água é um alimento essencial. O nosso organismo, ele é composto 80% de água. Um homem ele pode ficar até 60 dias
sem nenhum tipo de alimento, mas ele não consegue ficar muito tempo sem a água. A água tem elementos químicos, substâncias que alimentam o nosso organismo e que facilitam todos os processos do nosso organismo. E precisa ser uma água de qualidade. E o que a gente está fazendo com a qualidade da água do planeta? Como é cada vez mais difícil a gente encontrar água de qualidade. O quanto a gente está acabando com as fontes naturais de água potável. Isso é mais uma coisa que esse período de quarentena está trazendo para a gente de ensinamento, de possibilidade de repensar. Muita gente percebeu que, principalmente o período mais fechado dessa quarentena, a qualidade do ar de São Paulo, por exemplo, melhorou muito. Os índices de poluição diminuíram. Os mares, né, quem pôde ir até as praias ou ver imagens de praia, os mares começaram a ficar mais limpos, né? É como se a natureza estivesse agradecendo nesse momento que o homem se retira de cena para que a própria natureza possa se recuperar, possa se curar de tanto mal que a gente vem fazendo há tanto tempo. E isso são itens extremamente necessários, né? O ar, a água são extremamente necessários. Sem eles não existe vida, sem eles nós não podemos cumprir a nossa reencarnação aqui na Terra. Os alimentos eles são essenciais, o nosso corpo precisa se nutrir, né? E a gente sabe que quanto melhor a nossa alimentação, quanto melhor a qualidade da alimentação, melhor vai ser para o funcionamento do nosso organismo. A gente reencarna com um planejamento de um tempo mais ou menos previsto para a gente ficar aqui e cumprir tudo que a gente se determinou a fazer nessa reencarnação. E para isso, os nossos hábitos, eles vão interferir positivo ou negativamente para a gente conseguir ter esse tempo que foi previsto para a gente evoluir, para a gente crescer. E a alimentação é uma parte essencial disso. E hoje a gente sabe que a indústria alimentícia tem assim um show de produtos alimentícios nada saudáveis, que fazem mal à nossa saúde e que a gente consome, não só consome, como consome em excesso. A gente precisa do alimento para se nutrir, mas a gula acaba fazendo com que a gente ingira muito maior quantidade de alimentos do que a gente precisa. E muitas vezes de uma qualidade totalmente duvidável. Então, a maior parte dos alimentos que existem numa prateleira de supermercado, eles são totalmente desnecessários para a nossa subsistência. A gente precisa de comida de verdade, né? Coisa que a gente consegue comprar na feira e no açougue. Tudo que é industrializado é supérfluo na nossa alimentação. Lógico, tem muita coisa que facilita a vida, né? Nessa correria, quando a gente trabalha, não tem tempo de fazer alimentação como seria adequado. Lógico, isso acaba muitas vezes facilitando. Mas por essa facilidade, a gente acaba nutrindo o nosso organismo de uma série de venenos que vão fazer mal para a nossa saúde. Então, tem várias doenças que a gente enfrenta aí ao longo da nossa vida que são frutos dos nossos hábitos. Então, não são doenças que a gente veio predestinado a desenvolver, né? Uma gastrite, problemas de gordura no fígado, não são coisas que necessariamente a gente veio com a necessidade de passar por essa provação de doenças. São coisas muitas vezes que nós estamos plantando hoje, nessa encarnação. Por quê? Justamente porque nós não conseguimos ter a medida do que é necessário para a nossa alimentação, para a nutrição do nosso corpo, e o que é necessário, o que é desnecessário, o que é supérfluo, o que é a mais. Lógico, ninguém vai morrer se de vez em quando fizer um excesso, mas as piadinhas
que tem aparecido nas redes sociais sobre o quanto vamos estar mais gordinhos no fim da quarentena, elas servem um pouco também para a gente refletir do que o que nós estamos fazendo. Porque é lógico, estar preso em casa gera ansiedade, né? Gera preocupação, muitas pessoas desenvolvem depressão, várias doenças emocionais, e o alimento é uma maneira de muitas vezes a gente lidar com as nossas emoções. É muito comum a gente lidar com as nossas emoções através da comida. A gente come os problemas, né? Então, você tá triste, come, tá alegre, come, ficou com raiva, come, ficou deprimido, come. E esse período de isolamento social favorece muito mais isso. Então, com certeza, é um momento que a gente tem que parar e refletir até que ponto a gente está fazendo bem pra gente. Se não é o momento da gente pegar o fato de estar em casa e de repente aprender a cozinhar para quem não sabe cozinhar, investir em alimentação mais saudável, tá trazendo essa alimentação mais saudável para as crianças, para os filhos, levar as crianças para cozinhar junto e aprender a curtir e gostar de uma alimentação mais saudável. Esse isolamento social, ele traz uma série de oportunidades para a gente. Em relação às crianças, Deus deu os filhos e deu aos pais a obrigação pela educação desses filhos. A obrigação da educação dos filhos não é da escola. Deus, quando entrega uma criança para um pai, quando esse pai, essa mãe devolve essa criança, ele vai perguntar: o que fizeste com o filho que eu coloquei sob o seu cuidado? É nossa responsabilidade a formação desse ser. Isso sem pensar nos compromissos que nós assumimos, né? Muitas vezes nós sabemos que os filhos são pessoas com as quais nós nos indispusemos no passado e estamos juntos na família justamente para fazermos as pazes, para reestruturarmos essa relação. E aí, o que se faz? Se trabalha com o objetivo de conquistar cada vez coisas mais supérfluas, né? Quantos pais não falam: os meus filhos vão ter tudo que eu não tive? Tudo o quê? Tudo de material? Será que ter tudo de material que a gente não teve, ou teoricamente não teve, é essencial para essa criança? Ou o essencial é dar o suporte moral, o alicerce moral, a formação moral que vai permitir que essa criança cresça como uma pessoa de bem? Permitir que essa criança cresça entendendo a importância de amar, entendendo a importância do respeito a todas as outras pessoas, do respeito às diferenças. Esse é o papel dos pais. Esse é o papel de educação e de formação que muitos pais, durante muito tempo, deixaram a cargo da escola. E aí vem essa quarentena, fecha a escola e é como se Deus estivesse falando: olha, pai, a tarefa é sua. A tarefa não é do professor, a tarefa não é da professora. A tarefa é sua. Então, olha aí, você está tendo a oportunidade de retomar essa tarefa nas suas mãos. Para quando você voltar para a espiritualidade, você chegar e falar: cumpri a minha missão da melhor maneira possível. E não deixei na mão da escola, deixei na mão do professor a parte que me cabia. Então, a gente sabe que tem muitas mães, muitos pais que estão passando por uma ansiedade muito grande em tentar entender o que tem que fazer nesse momento, ajudar a criança com as tarefas da escola. Isso é o menos importante.
Nesse momento não é importante ajudar a criança a assistir a aula, a fazer a tarefa da escola. É importante retomar esse papel de pai. Assumir novamente esse papel. Brincar com seu filho. Falar para o seu filho, eu te amo. Mostrar para o seu filho esse amor, esse respeito que é tão importante para que ele possa reproduzir na vida. Porque vai chegar um momento que nós vamos voltar para a nossa vida, né? Muita gente diz que não vamos ter mais um normal como era antes, né? Na verdade, as coisas mudam, né? O que era ontem nunca vai ser amanhã da mesma maneira, né? E nessa fase, com certeza, muita coisa vai mudar. Então, por que não aproveitar esse momento para preparar as nossas crianças para que elas voltem para esse mundo que vai estar mudado como pessoas melhores, né? Como crianças que aprenderam a importância do amor, a importância do respeito, que vão respeitar depois, quando voltarem para a escola, vão respeitar os seus professores, vão respeitar os seus amigos, os seus colegas, vão respeitar as diferenças que existem entre as pessoas. Olha quantas oportunidades que essa quarentena está trazendo para a gente. E isso tudo faz parte desse processo da gente colocar na balança e entender o que é supérfluo, o que é necessário. Pode ser que nesse momento, ajudar o seu filho a aprender a lição da escola, nesse momento seja supérfluo. Pode ser que nesse momento o necessário seja realmente fazer com que o seu filho aprenda e entenda essas coisas de caráter que ele vai levar para toda a vida. E veja bem, quando a gente fala vida, nós espíritas, como nós falamos vida, nós sabemos que nós não estamos falando dessa encarnação. A vida é do espírito eterno. Essa encarnação pela qual nós estamos passando é um momento, é uma série dessa grande escola que é a nossa vida de seres eternos. Aí eu vou pedir licença, tem mais aqui uma pergunta ainda do Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta assim: que se há de pensar dos que assambarcam os bens da terra para se proporcionarem o supérfluo, com prejuízo daquele a quem falta o necessário? Ouvidam a lei de Deus e terão que responder pelas privações que houverem causado aos outros. E aí Kardec, no seu comentário, fala: nada tem de absoluto o limite entre o necessário e o supérfluo. A civilização criou necessidades que o selvagem desconhece, e os espíritos que ditaram os preceitos acima não pretendem que o homem civilizado deva viver como selvagem. Tudo é relativo, cabendo à razão regrar as coisas. A civilização desenvolve o senso moral e, ao mesmo tempo, o sentimento de caridade, que leva os homens a se prestarem mútuo apoio. Os que vivem à custa das privações dos outros exploram em seu proveito os benefícios da civilização. Desta tem apenas o verniz, como muitos há que da religião só têm a máscara. Então, aqui os espíritos deixam claros que não tem mal nenhum a gente gozar os bens da terra, né? O que era necessário na época do homem primitivo não é a mesma coisa que é necessário hoje, porque senão o progresso não teria acontecido, né? Senão a gente continuaria vivendo na caverna. Então hoje sim, nós temos algumas coisas que nós até podemos considerar necessidade. Vamos pensar, por exemplo, na tecnologia. Vamos pensar na internet, que quando funciona, permita que a gente esteja aqui junto, trocando essas ideias, apesar do centro estar fechado, do centro materialmente estar fechado. Na época da gripe espanhola, por exemplo, as pessoas não tiveram essa possibilidade de estarem juntas, né? De mesmo distantes fisicamente, poderem estar juntas. Nós sabemos que muitos de nós nunca estiveram tão próximos
como estamos agora através das lives do centro, né? Cada um de nós frequenta o centro em um determinado dia, em um determinado horário. Muitas vezes a gente não se encontra, quando se encontra, às vezes é pelas redes sociais. Então, nós estamos muito mais juntos agora, nesse momento, né, do que estávamos muitas vezes quando estávamos indo presencialmente ao centro. Logicamente que faz falta, o contato faz falta. Eu morro de saudade de abraçar todos vocês, meus familiares, meus amigos, né, a família Caminho da Luz. Eu morro de saudade. Mas esse momento aqui, esse momento ele tem uma importância absurda. E quanto mais passam os dias, mais a gente tem a possibilidade de aprender e de entender o quanto tudo isso é importante. Deixa eu ver como é que tá meu tempo aqui. 8h10, tem que já ir indo para os finalmente, porque tem uma perguntinha para responder. E eu achei, enquanto eu estava fazendo a pesquisa para preparar a palestra, né? Eu achei um texto do Chico Xavier, que é exatamente o título é exatamente O Supérfluo e o Necessário. E é um texto lindíssimo e que serve para nós refletirmos. Então ele diz assim: uns queriam um emprego melhor, outros só um emprego. Uns queriam uma refeição mais farta, outros só uma refeição. Uns queriam uma vida mais amena, outros apenas viver. Uns queriam pais mais educados, outros ter paz. Uns queriam ter olhos claros, outros enxergar. Uns queriam ter voz mais bonita, outros falar. Uns queriam silêncio, outros ouvir. Uns queriam sapato novo, outros ter pés. Uns queriam um carro, outros andar. Uns queriam o supérfluo, outros apenas o necessário. E aí o apóstolo Paulo, e é impossível falar no apóstolo Paulo sem lembrar da Rosa, o apóstolo Paulo diz em sua epístola aos Filipenses: aprendi a contentar-me com o que tenho. E eu acho que esse é um aprendizado que a gente tem que ter, né? É lógico, a batalha, né, por ter mais conforto, por ter uma vida melhor, por possibilitar uma vida melhor, condições materiais melhores, mais conforto para os nossos, quando ela é buscada de forma justa, sem passar por cima do outro, sem prejudicar o outro, sem estar tirando o que é necessário do outro para ter o seu supérfluo, é tudo muito justo. A gente pode. Mas, enquanto a gente não aprender a se contentar e a agradecer pelo que a gente tem, a ter uma gratidão profunda pelo que nós temos hoje, né? Pelo teto que nos abriga, pelo ar que nós respiramos, pela água, pelo alimento que nós temos nas nossas mesas. É muito difícil a gente alcançar a possibilidade de felicidade que nós temos enquanto encarnados. Porque sim, nós temos enquanto encarnados, e mesmo nesse momento de crise que nós estamos passando, é possível nós sermos felizes. Dentro, logicamente, da felicidade relativa, né, a que nós podemos alcançar enquanto seres encarnados no mundo de expiações e provas. Mas é possível. Mas isso só é possível quando eu começo a aceitar e a agradecer pelo que eu tenho hoje.
E veja bem que Paulo chegou a essa conclusão, né, de que ele aprendeu a se contentar com o que ele tinha, no momento que ele estava no cárcere, privado de tudo, né, com guardiões que maltratavam ele, não tinha pão, faltava água pura, não tinha consolação nem de uma voz amiga. E mesmo sob essas circunstâncias, Paulo conseguiu aprender, né, a contentar-se com o que ele tem. Então, que a gente consiga aprender e fazer esse balanceamento do que é realmente necessário e nos contentarmos com esse necessário. Agradecer pelo que temos hoje e podemos abrir a possibilidade de exercer o pilar do cristianismo e da doutrina espírita, que é o fora da caridade não há salvação. Esse é um momento dessa quarentena, um momento que também está nos possibilitando perceber o quanto o exercício da caridade é importante. Tanto a caridade material, mas principalmente a caridade moral. Quanto muitas vezes você ouvir um amigo que está passando por dificuldade, que está tendo mais dificuldade de lidar com esse isolamento social, quantas vezes um ouvido ou uma palavra amiga não é suficiente para confortar aquele coração. Ou muitas vezes o quanto é importante nós colocarmos a mão no bolso e doarmos um pouco do nosso supérfluo. Porque perto de grande parte da população, nós temos sim muito mais do que necessitamos. E temos que ser gratos a isso. É isso que eu tinha para trazer para vocês. Eu não consegui ver se tinha alguma pergunta, mas foi me passado uma pergunta que foi feita anteriormente. Capolo, o Instagram é difícil que a gente nem sempre consegue identificar a pessoa, né, pelo nome que aparece lá no Instagram, né? Então é Capolo. E a pergunta é: e quando você, entre parênteses, eu é o supérfluo? Então o que eu entendi é que ele estava perguntando, né, quando ele é supérfluo, quando a pessoa se sente supérfluo. E aí o que eu tenho para dizer é que isso simplesmente não existe. Nenhum de nós é supérfluo. Deus nos criou a todos, simples e ignorantes. Deus tem um amor infinito por todos nós, apesar de todas as nossas incompletudes, né? Apesar de todas as coisas que faltam ainda a gente conquistar ao longo das nossas existências que vão vir aí ainda, mas nenhum de nós é supérfluo. Todos nós somos necessários, todos somos necessários uns aos outros. E antes de tudo, nós somos necessários a nós mesmos, né? O maior aprendizado, amar ao próximo como a ti mesmo, implica que nós temos que aprender a nos amar. Esse exercício de autoamor, ele é essencial. Então, quando eu acho que eu sou supérfluo, é porque minimamente eu não estou conseguindo aprender a me amar. E veja, por mais difícil que esteja nesse momento você enxergar isso, você foi criado à imagem e semelhança de Deus. A centelha divina está aí dentro de você. Basta você olhar e conseguir enxergar. Deus ama a todos nós infinitamente, incondicionalmente. E nós temos que aprender exatamente isso. Uma outra lição que esse período está deixando para todos nós é exatamente essa: a importância de nós aprendermos a amar, começando por nós mesmos e passando para o nosso próximo. Primeiro, o próximo mais próximo, né, que são as pessoas que estão no nosso lar, até que vai chegar um momento que nós vamos aprender que o próximo é toda a humanidade. E nós vamos conseguir amar, né, a toda a humanidade com a mesma qualidade de amor
que Jesus nos ensinou. Agora, então, nós vamos nos preparando para minha surpresa, a pessoa que vai estar aqui comigo. Deixa eu ver se eu encontro ela. Não tô achando. Dá um oizinho para mim. Aqui, achei. Eita, tá fugindo. Peraí. Que bom que você gostou, Natan. Aê! Oi! Oi, Cláudia! Tudo bem com vocês? Tudo bom? Boa noite! Boa noite, foi ótima a sua palestra. Muita coisa que eu ia pensando, aí você falava. Foi muito boa. Parabéns. Isso é sintonia, né? É, Vamos lá? é. Agora Vamos. é com você. Quem não pegou Como a sua gente água, tá no corre tempo? lá para pegar a água, que nós vamos agora para o momento das nossas vibrações. Tá. Então, vamos começar. Convidamos a todos para cerrar os olhos e percorrer mentalmente todo o espaço físico do lar, envolvendo numa luz intensa e radiante que vai higienizando todo o ambiente, deixando claro, brilhante e levemente perfumado. Que os irmãos espirituais presentes no nosso lar, que ainda não podem nos ajudar, sejam envoltos amorosamente, sejam envoltos no nosso amor e num faixa de luz sejam levados até nossa casa de oração, onde serão amorosamente acolhidos pelos benfeitores espirituais. Vamos mentalizar as pessoas que convivem conosco sob o mesmo teto, também envoltas em muita luz, rogando ao Pai que a convivência seja fraterna e afável. Que possamos cultivar a paciência e a indulgência e que sempre sejamos gratos por tê-los como companheiros de jornada. Fluidos luminosos são projetados sobre o alto de nossa cabeça, iluminando o nosso cérebro, atuando nos nossos pensamentos, para que sejam lúcidos, otimistas e repletos de fé e esperança. Esses fluidos curadores nos ajudam a vencer o pânico, a depressão, a culpa, as angústias, a insegurança e todos os pensamentos que nos afligem. Atuam nos nossos sentimentos, fortalecendo o auto-perdão e o perdão ao próximo. Nosso sistema nervoso é irrigado de fluidos que nos trazem serenidade e bem-estar. Sentimos esses fluidos benfazejos projetados em todo o nosso organismo, nos proporcionando saúde, energia e bem-estar. Nossos frascos de água estão sendo agora fluidificados e neles estão sendo depositados os elementos necessários para o nosso refazimento. Grato que estamos ao Pai da Vida, vamos vibrar pelo nosso planeta, emitindo com a força do nosso pensamento uma luz muito intensa, que envolve toda a Terra, transmitindo nosso amor fraterno a cada irmão de humanidade. Pelo nosso país e pelos nossos dirigentes que possam ser intuídos pelos espíritos de luz e governem com sabedoria e justiça. Que nosso amado Brasil seja iluminado pelo Evangelho do Cristo
e que cada brasileiro se conscientize da importância de seu papel nesse processo de regeneração pelo qual estamos passando. Pelo nosso caminho da luz, que esse farol intenso e luminoso se intensifique a cada dia, alimentado pelo amor que nutrimos por esta casa de luz que amorosamente nos acolhe. Que os laços que há muito unem a família Caminho da Luz se estreitem mais e mais, especialmente nesse momento de transição planetária que estamos atravessando. Pelos nossos familiares, que cada um deles seja amparado pelo Cristo Jesus e receba o que mais necessita, que seus lares sejam protegidos e abençoados, que permaneçam nessa sublime comunhão de almas que nesse momento se estabeleceu nos dois planos da vida. Agora eu peço a vocês a licença para fazer uma prece que para mim é muito importante e muito bonita. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Dai-nos beber nas fontes, deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, que queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará nossas almas espelho onde se refletirá a vossa imagem. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito bem escolhida, hein, Cláudia? Maravilhosa. Essa prece tem absolutamente tudo a ver com o tema. Né, com o que estamos passando. Tem mesmo. Gratidão. Ela me emociona muito. Tá? Obrigada. Obrigada eu pelo convite. Tem 2 minutinhos ainda. Eu tenho mais uma surpresinha aí para vocês. Obrigada aí a todos. Gratidão, muita gratidão. E vamos terminar com uma música. Vai acabar o tempo, mas aí a gente vai acabando com a música. Até a próxima, pessoal. Beijo, amo vocês. Beijo. Fiquem com Deus. Não sei o que aconteceu, não foi. Vai sim, calma que vai. Gente, falhou. A música vai ficar para a próxima, porque nosso tempo está acabando, faltam só 27 segundos. Na próxima a gente coloca a música para finalizar. Gratidão, beijos, fiquem todos com Deus.
Beijo. Até quinta no arraiar, hein? Tchau, Cláudia. Tchau. Beijo.